Olá pessoal, vamos então dar início à nossa aula de Direito Administrativo. Então essa vai ser a aula 1. A aula 1 desse curso de Direito Administrativo. Esse curso ele terá aí como objetivo acertar questões da OAB, de analista, e ele traz na sua plataforma um programa básico de Direito Administrativo. De forma que esse programa básico você vai poder expandi-lo. Você vai ter pelo menos as ideias mais essenciais do que você tem que saber para acertar questões em concurso na área do direito administrativo. Então, eu dividi aqui o nosso curso de uma forma diferente dos manuais de direito administrativo, das aulas de cursinho. Eu uso uma metodologia nesse curso que eu utilizei para poder acertar as questões em vários concursos que eu fiz de analista, que, de certa forma, as questões elas acabam sendo previsíveis. Como que eu resolvi fazer esse programa? Eu vou começar o programa pelo tópico, aula 1, vai ser Organização da Administração Pública. Então, a Administração Pública vai ser a aula 1. Para aquele que adquiriu o material, a apostila, ela já vai seguir então também este programa dessa forma, como capítulo 1, aula 1, Organização da Administração Pública. A Organização da Administração Pública, eu resolvi colocá-la em duas partes. Eu coloquei primeiro no primeiro capítulo, que vai ser a aula 1, a administração pública, se limitando à administração pública direta e à administração pública indireta. Na aula 2 eu coloquei os desdobramentos, eu considerei desdobramentos que seriam as entidades paraestatais que muitas vezes confundimos, a questão do setor S, SESI, SENAI, etc. As OCIP, organizações sociais, de forma que eu quis fazer esse curso de uma maneira didática que você progressivamente venha a entender a organização da administração pública. Eu entendi que a organização da administração pública ela deveria ser, então, o primeiro tópico. Por quê? Porque, pela didática, eu entendo que você conhecendo os órgãos da administração pública primeiro, você, então, a partir daí, você vai identificar que as regras do direito administrativo serão aplicadas para esses órgãos públicos. Então, o primeiro passo seria o quê? Identificar quem faz parte da administração pública. Antes de começar a aula, e vou também dizer para vocês o seguinte, o material meu, a apostila de Direito Administrativo para concursos, que eu assim nominei, ela vai ter ali, então, o que eu escrevi, eu fiz um resumo ali. Entretanto, na nossa aula, nós vamos sedimentar um pouquinho mais, vamos fazer um programa mais enxuto. O nosso objetivo aqui é acertar questões de concurso. Vou trabalhar com questões da OAB e questões de analista e concursos em gerais na parte do direito administrativo, de forma que eu creio que você vai, com certeza você vai aprender um pouco mais de direito administrativo e conseguirá acertar as questões. Antes de começar, nós vamos fazer algumas observações iniciais aqui que eu creio serem fundamentais para que você possa, então, acertar as questões. Eu vou ditar para você, copiar também, eu aconselho você digitar no seu computador ou então no seu caderno mesmo, aqueles que gostam de escrever, fazer o seu caderno, nós vamos montar o caderno aqui também. Então você vai ter a apostila, o caderno. Eu aconselho, conforme você vai ver no desenvolvimento aqui da matéria, que você, conforme o concurso que você vai fazer, você possa expandir mais o seu estudo de forma específica. E também nós vamos trazer aí algumas questões. Eu vou, no final da aula 1 e da aula 2, eu vou estar fazendo então as questões comentadas. Algumas questões comentadas que eu entendo que são questões chaves. Essas questões que estão no material e as que eu vou comentar não esgota o número de questões que abordam e as variações que você pode ser analisado nas provas. Então eu aconselho que você estude a apostila, assista a videoaula, leia bastante o seu material, copie, revise, assista as questões comentadas, resolva as questões da apostila e complementem com questões de internet, do site ou livros comentados que hoje você também tem para comprar, questões com gabarito. Então vamos começar. Então, antes
eu vou falar aqui as observações iniciais. Observações iniciais. O que são essas observações iniciais? As observações iniciais são observações com relação à minha metodologia de ensinar, com a minha metodologia de fazer aqui, de ministrar aula para você e tentar contribuir com você nos seus estudos. Não está ainda dentro do capítulo das aulas, certo? O capítulo 1 vai ser Organização da Administração Pública, ele vai ser o capítulo 1, Organização da Administração Pública, e terá os subtópicos, certo? As observações iniciais são algumas ideias que eu trouxe, preliminares, para que você não fique lendo muito tempo nos manuais, já que o nosso tempo aí é muito curto, né? Nós temos aí que acertar. O objetivo às vezes não é nem aprender, mas é passar no concurso, ou seja, marcar pontos, acertar questões. As observações iniciais elas vão servir para você entender um pouquinho a matéria. Como eu disse, o nosso objetivo vai ser acertar questões. Então, nós vamos entender a matéria de certa forma e tentar identificar dentro da matéria o que está caindo no concurso. Certo? O que está caindo no concurso. Então vamos lá. Primeira observação é a dificuldade. Né? A dificuldade, você não precisa copiar, a não ser que você queira. A dificuldade, eu não consigo muito explicar sem escrever. Dificuldade do estudo da matéria. Então, qual é a dificuldade de estudo da matéria? O direito administrativo ele não está codificado. Ele não está em um documento único que traz todas as disposições, todos os institutos e todas as regras e princípios. O direito administrativo ele está espalhado, ele está regulamentado em várias leis. Na Constituição também. De forma que, para que você tenha um exemplo, eu tenho uma lei muito importante aqui, que é a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública da União Federal. A Lei 9784, então ela traz o quê? Ela traz institutos que se aplicam em outros tópicos do direito administrativo. Então, algumas partes da lei se aplicam a um tipo de assunto. Algumas partes da lei você vai estudar em princípios. E aí, a lei inteira também é interessante você estudar. E essa lei, por exemplo, é uma lei que você tem que saber. A Lei 9784, você não pode fazer um concurso de direito administrativo sem você saber a Lei 9784. É uma lei muito cobrada, principalmente nos concursos de analista. A Lei 9784. Então, o direito administrativo, ele está espalhado. O que nós temos que fazer? Catar os pedaços e fazer o material. Foi isso que eu fiz e vou passar aqui para vocês. Então, essa é a dificuldade de estudo da matéria. Você vai ter hoje muitos manuais que fazem classificações de atos administrativos diferentes do outro. Alguns doutrinadores consideram alguns institutos como princípios, alguns já não consideram como princípios e aí vai indo. Então, essa é a dificuldade de estudo da matéria. O nosso estudo aqui, ele vai trabalhar da seguinte forma. Com base nas doutrinas que eu estudei e com base nas questões que eu fiz e que eu tenho analisado ainda que estão sendo cobradas. Então, tá aí, por isso, inclusive, que eu dou importância no meu primeiro material que eu estou lançando. Eu pretendo aqui no site lançar outros materiais, né? Então, a minha prioridade foi direito administrativo devido à dificuldade e também da tendência dela ser muito cobrada nas provas. Segundo ponto. Vamos ter que compreender o que vem a ser esse regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo. O que seria então esse regime jurídico administrativo? Bom, regime jurídico. Primeiro, o que é um regime jurídico? Regime jurídico vai ser todo aquele conjunto de regras
é o pacotão de regras de conteúdo administrativo. Como eu disse para você aqui nesse tópico, o direito administrativo ele está espalhado. Ele está espalhado. Então, mas essas regras que estão espalhadas, elas têm uma função só, que é regular a aplicação do direito nas relações jurídicas que envolvem o poder público. Então, esse pacotão aqui de regras seriam leis, decretos, princípios, e aí vai, todo no final são normas. Para uma teoria moderna, princípio é norma. Então, aquele conceito de regras e princípios, leis e princípios, né, são normas e princípios, na verdade, norma e princípio é uma coisa só hoje. O princípio tem força de norma. Então, aqui está o pacotão. Esse é o pacotão aqui de regras que se aplicam à administração pública. Qual é o exemplo? Ó, contrato. Eu tenho o contrato do direito civil, mas eu tenho o contrato administrativo. Certo? Que seria então o quê? A lei 8.666. Eu tenho contratações de servidor público para a iniciativa privada e tenho contratações que obedecem à lei 8.112/90 para âmbito federal. Né? E eu também vou ter as leis de âmbito estadual e municipal. Também tudo de conteúdo de regime público. Então eu vou ter aqui várias regras. Eu tenho, por exemplo, a responsabilidade civil do Estado. Eu vou ter justamente também o que nós vamos estudar agora, né, a organização administrativa. Então o que ocorre? Todo esse pacotão aqui eu vou chamar de regime jurídico administrativo. Ou seja, a incidência de leis que vão cair numa relação jurídica, que vão reger essa relação jurídica quando uma parte, pelo menos, for poder público. Ok, então eu teria aqui então o quê? Eu tenho aqui então o regime de direito privado, que é o outro pacotão, né? É o pacotão que vai reger as relações no âmbito privado. Isso eu estou falando de uma forma mais simples, né? São os primeiros passos, porque o direito a cada dia está complicando mais, inclusive, né, a tendência da globalização. A globalização, que é o carro-chefe é a economia, né? O direito econômico cresceu bastante, mas a globalização está entrando em tudo. Então, olha aqui. Então, para começo de conversa, regime jurídico administrativo e regime jurídico de direito privado. Tá? Regime jurídico de direito administrativo, regime jurídico de direito privado. Nós vamos trabalhar aqui, gente. O nosso pacote de estudo de direito administrativo está aqui. Certo? Nós vamos ter que também estar atento a algumas questões cobradas em concurso. Haverá um caso que algumas pessoas jurídicas da administração pública, ela pode aproveitar um pouco daqui e um pouco daqui. Tá? Digamos que esse seria um regime híbrido. Tá? Mas nós vamos estudar isso aí em tópico específico. Eu só quero que você tenha essa ideia. Que nós vamos falar muito em regime jurídico administrativo. Você reporta essa ideia. Reporta essa ideia. É um regime especial. Qual a próxima observação para a gente poder começar o nosso tópico? Deixa eu falar outra coisa aqui antes. Vou dar uma quebrada aqui. As nossas aulas vão ser de 1 hora. Tá? Cada aula 1 hora. 1 hora intervalo. 1 hora intervalo. De forma que vai ser do seguinte aspecto que eu faço. Por questão de didática. Essa aula, por exemplo, a administração pública, ela está dividida aqui em 2 aulas, o texto inteiro. Cada 1 hora eu vou fazer intervalo. Então, se ela durar 3 horas e 30, vão ter 3 aulas de 1 hora e 1 hora de 30 minutos. Se eu tiver um tópico muito pequeno, órgão público, por exemplo, um tópico mais enxuto, se ele der menos de 1 hora, vai ser uma aula de 40 minutos, ou de 50, do jeito que der. Mas nossas aulas não passarão de 1 hora, tá certo? 1 hora intervalo. E aí eu vou dividindo. Por exemplo, a aula 1 está dividida em 4 aulas de 1 hora e vai indo. Qual é a próxima observação? Que a administração pública ela tem como regra a descentralização.
e também a desconcentração. Vamos trabalhar com esse tema também, a questão da descentralização e da desconcentração. Então, olha aqui, pessoal. A administração pública, você vai ter que trabalhar em vários assuntos. Isso aí. A regra é a descentralização. O que é descentralizar? Descentralizar, vamos imaginar o seguinte. Aqui está a administração pública. Então, ela tem muito serviço. Ela vai inchando. Por questão de eficiência, o que ela faz? Ela começa a espalhar seu serviço. Então, ela vai fazer o que? A descentralização. Ela vai criar outras pessoas jurídicas. E vai enxugando. Nós vamos ver isso aqui em vários tópicos. E eu peço que vocês anotem isso aqui. Ó. Lembrem disso aqui. A emenda 19 da Constituição, ela é o carro-chefe da chamada reforma administrativa. A filosofia da reforma administrativa é descentralizar. É tirar do centro. Descentralizar criando pessoas jurídicas. É daqui mesmo que nós vamos ver na frente que vai nascer o quê? A outorga. A outorga vem aqui da descentralização. Nós vamos olhar isso aí lá no tópico mais na frente, a questão aí da outorga. É tanto a outorga quanto a delegação. Né? A delegação. Tá? Eu não estou dando aula ainda disso aqui, tá? Nós vamos anotar tudo. Eu só estou querendo fazer um esclarecimento da filosofia do estudo do direito administrativo hoje, moderno. Tá? Então, por causa da outorga, da delegação, da descentralização, da desconcentração, é que houve... na verdade, nós temos que estudar muito por causa disso. Por isso eu entendo que o carro-chefe hoje de você aprender o direito administrativo é estudar organização da administração pública, porque você vai ter o espelho, o esqueleto de como está dividida a administração pública. Aí você vai ver que foram criadas, com relação a essa filosofia de descentralizar, a administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, agência, OS, OCIP, e aí vai indo embora. Então são vários contratos, todos esses contratos têm filosofia de descentralizar. Inclusive, no caso aqui da delegação, você vai ter o quê? Concessão de serviço público, autorização de serviço público, e aí vai indo, sabe? Tudo bem? Então, essas aí são as observações iniciais. E a quarta e última observação para a gente começar é esta aqui. Ó. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, porque eu começo a disparar e eu não seguro. Vamos lá. Em regra, o poder público não atua na atividade econômica, certo? Entende-se aqui também industrial. Em regra, o poder público não atua na atividade econômica industrial. Então, o poder público ele não tem atuação na atividade econômica ou industrial. Nós vamos ver na frente quando ele vai poder, então, né, atuar. E aí onde surgiram a questão da empresa pública, sociedade de economia mista. Então, é exceção. Poder público não atua na atividade econômica. Ok? Essas são observações iniciais. Tá? Nós vamos começar então a formar o nosso caderno. Então, vamos recapitular. Dificuldade no estudo da matéria. Direito administrativo é espalhado. Vamos ter que juntar os cacos, fazer o nosso caderno. Identificar o que está pedindo no concurso. Depois, o regime jurídico administrativo é o pacotão de regras. São aquelas normas que vão definir como se deve desenvolver a atividade estatal. Depois, administração, a regra é descentralização. O Estado moderno tem que enxugar. O Estado moderno não pode ficar
fazendo tarefa que uma outra pessoa jurídica pode fazer. Fica, claro, sujeito à fiscalização. Temos então também o que? Em regra, o poder público não atua na atividade econômica. Isso está na Constituição, como veremos adiante. Então, essas são as observações iniciais. Então, para o caderno agora, vamos para o nosso caderno. Esse caderno é o caderno que você vai utilizar para recapitular e identificar as questões que você provavelmente vai acertar na hora da prova. Quero lembrar aqui, a gente vai lembrando aqui aos poucos, enquanto eu escrevo aqui eu vou falando, que o objetivo do meu curso, assim como nas videoaulas para escrevente que eu ministrava, é atender o máximo número de interessados. Então, eu sei que tem muitas pessoas que estão estudando aí que já sabem direito administrativo, até melhor do que eu, que acertam questões. Entretanto, existem aquelas que nem começaram ainda, ou que não conseguem entender, pega muitos manuais de 700 páginas, manuais de 500 páginas, manuais de 800 páginas, que tem, é claro, que respeitar aquela didática deles, né, a todas as regras. Então, o meu projeto aqui, o meu objetivo é alcançar candidatos também em potencial. Aqueles que você começa a colocar ali a matéria e você vê que ele vai aprendendo, ele vai ligando os fatos ali, vai fechando a matéria na mente, e aí de repente ele já começa também a entender, acertar e realmente ele passar, como teve aprovações aqui mesmo no último concurso escrevente, pessoas que tinham o 2º grau, começaram a estudar com a gente, entenderam a matéria, perguntavam o que eu tenho que ler, e pegava o material, adquiria o material, outra hora a gente orientava também pela internet, pessoas que tomaram posse que talvez imaginavam elas mesmas que não conseguiriam. Então, eu peço assim, aqueles candidatos que já estão mais adiantados, que tenham paciência, porque o nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas possíveis. E nós vamos tentar fazer isso aqui, esse é o nosso objetivo. Então, capítulo 1. Agora sim vamos entrar no conteúdo da aula 1. Capítulo 1. O capítulo 1, nós vamos falar sobre a organização da administração pública. Organização da administração pública. Capítulo 1 é a nossa aula 1, organização da administração pública. Então vamos lá, pessoal. Por que eu resolvi começar esse tópico, organização da administração pública? Falando de uma forma assim, bem superficial, o direito ele se dá como uma relação bilateral, de duas partes. Então eu tenho uma parte, outra parte. Então são as relações jurídicas aqui que devem ser regidas pela lei. Quando uma parte aqui, ou as duas, forem administração pública, poder público, eu vou ter incidência daquele pacotão de regras jurídicas. Eu vou saber que conforme o contrato que eu analisar, eu pego um contrato, eu falo, eu vou basear essa cláusula no direito civil, no direito do consumidor ou no direito administrativo. Então o primeiro passo para a gente identificar quando vai incidir o direito administrativo é identificar uma parte. Eu vou identificar essa parte conforme esse quadro que eu vou apresentar. Então é por aí que eu vou saber. O direito administrativo, no caso para concurso, a matéria em geral, porque de repente você conceitua o direito administrativo assim. Direito administrativo é um conjunto de regras e princípios, etc., que regulam a atividade administrativa ou as relações do Estado. Só que o que acontece? Tudo cai no concurso, não só esse conjunto de regras, o conjunto de regras são as leis, mas também a questão da doutrina é muito presente, como está organizada aqui a administração, quem é quem, qual a natureza disso, qual a natureza jurídica daquilo, tudo isso aí vai ser cobrado.
Nós vamos dividir então no primeiro passo, por que eu dividi o direito administrativo como aula 1, administração pública e aula 2? Porque na aula 1 nós vamos trabalhar simplesmente aqui a divisão da administração pública em administração pública direta e administração pública indireta. Eu vou ditar, na hora que for ditar, eu vou falar para vocês, não precisa de preocupar. Vou fazer o caderno aí redondinho para vocês. Então vamos lá. Primeiro passo da aula 1 é aqui. A aula 1 vai ser isso aqui basicamente. Aula 2, eu vou, depois que você sedimentar essa parte, aí nós vamos partir para a aula 2, para você ir para o desdobramento dessa parte. Senão vira confusão, tá certo? Então primeira coisa, a administração pública, ela está dividida em administração direta e administração indireta. Administração direta e administração indireta. Qual que é a base legal? Porque o princípio da legalidade ele vai nortear toda a administração pública. Você vê que no artigo 37 da Constituição, aqueles 5 princípios constitucionais, nós vamos estudar também em matéria específica, só a princípio. O primeiro princípio que falei é o princípio da legalidade. É a primeira letrinha do LIMP, né, daquela sigla para aqueles que já estão estudando. Então a legalidade ela é a base de todo direito administrativo. Então até isso aqui tem que estar na lei. E onde está? Está no Decreto-Lei 200 de 67. Essa organização está no Decreto-Lei 200 de 67. É a base legal para divisão. Tá? Então, o que seria então a administração pública direta? Seriam os órgãos integrados da administração pública. São aqueles que estão ali perto da administração pública, da presidência, vamos dizer assim, ou da governadoria, ou da prefeitura, do prefeito. Então, esses aqui, eles estão ligados diretamente com a administração pública principal. Por isso, a primeira característica aqui é o quê? Não ter personalidade jurídica própria. Por outro lado, a administração indireta, ela tem personalidade jurídica. Tem personalidade jurídica própria. Tá certo? Eu ainda vou ditar isso aqui. Eu estou aqui fixando isso aqui porque esse é a questão de um ponto analisado em prova de concurso. Eles vão te cobrar se aqui tem personalidade jurídica própria e se aqui não tem personalidade jurídica própria. Então o que você tem que saber? A administração direta, ela não tem personalidade jurídica própria. A administração indireta, ela tem personalidade jurídica própria. Então, é aqui que nós temos as 4 personalidades, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, as personalidades jurídicas próprias são essas 4 personalidades jurídicas. Qual o tema da nossa aula? Da aula 1 até o final. Nós vamos trabalhar em administração direta e indireta. Estudar cada uma característica, as características, na verdade, mais importantes. Nós não vamos, então, alongar demais, mas vamos trabalhar aqui com as características mais importantes dessas personalidades jurídicas. Vamos estudar aqui a característica da administração direta. E depois, na aula 2, nós vamos encaixar algumas coisas aqui. Porque na aula 1 você precisa de saber só isso aqui. Por exemplo, a agência é uma autarquia, mas eu não vou falar de agência agora. Porque a agência ela vai encaixar aqui também. Porque uma das questões que são muito cobradas em concurso é o quê? É você saber o que está na administração direta. O que está na administração indireta. E aí vem assim, o SESI, ele está na administração indireta?
Eu não falei do SESI nem do SESC, não vou falar na aula 1, mas vou falar na aula 2. Porque na aula 2 eu coloquei o título Desdobramento da Administração Pública. E aí você vai saber o que você encaixa aqui e o que você encaixa aqui. Então, a autarquia, a agência, por exemplo, vai cair no concurso. A agência, ela é isso, isso e aquilo, e ela faz parte da administração indireta ou direta. Nós vamos saber isso aí. Vamos anotar também. Por enquanto, nós vamos trabalhando aqui mais um pouco com o quadro. Outra coisa que nós vamos estudar na aula 1, por questão aqui para facilitar o seu raciocínio. Nós vamos estudar qual a relação que se dá entre a administração direta, entre essas pessoas jurídicas, com relação à administração direta. O que é cobrado aqui? Existe subordinação? Existe subordinação da administração indireta para com a administração direta? Outro, existe hierarquia? É outra coisa que nós vamos estudar. Outra coisa que também vamos estudar aqui é o fenômeno da concentração e da desconcentração. Certo? O que embute aqui também, que é muito cobrado no concurso? Controle finalístico. Supervisão ministerial. Então, é o pacote de questões aqui do tema. Tá? Então, nós vamos começar agora sim a anotar algumas características aqui. O nosso estudo em si, nós vamos começar a fazer o nosso caderno. Eu preciso que você sempre tenha essa visão. Que na aula 1, você tem que saber terminar a aula, concluir a aula com capacidade de acertar questões da OAB e de analista e de muitos outros concursos. Então, você vai trabalhar só com esse quadro. Não preocupe com agência agora, não preocupe com organização da sociedade civil, não preocupe com organização social, com agência reguladora, com agência executiva. Vamos preocupar somente com este quadro. Terminando este quadro, nós vamos fazer a aula 2 e faremos alguns exercícios. Eu vou comentar alguns exercícios com base no que você aprendeu aqui. Então, pode preparar aí o seu caderno, ou seu notebook, seu laptop. Vamos preparar que nós vamos agora escrever um pouco. Nós vamos escrever um pouquinho. Então, o capítulo 1, você já deve ter anotado aí, organização da administração pública. Vou identificar, então, em quem incidirá o regime jurídico administrativo. Então, anotem aí o número 1, então, né? O primeiro tópico aqui seria o que, então? Quadro da administração pública direta e indireta. Então podem anotar. A administração pública para o desenvolvimento de sua função, vírgula, que é o atendimento da coletividade e do interesse público, está dividida principalmente
está dividida principalmente em administração pública direta, em administração pública direta e em administração pública indireta e em administração pública indireta. Ponto. Continua na mesma linha. Esta divisão está prevista no DL, Decreto-Lei 200/67. Essa divisão está prevista no DL 200/67, ou seja, de 1967. Então aí vamos aí para o que então vem a ser administração direta e indireta. Aí você vai colocar 1.1 administração direta, 2 pontinhos, vamos anotar. 1.1 administração direta. Vamos escrever então o que vem a ser a administração direta com base no DL 200/67. Vamos lá. São os órgãos da administração integrados na estrutura da Presidência da República. São os órgãos da administração integrados na estrutura da Presidência da República. Continuando. E dos ministérios. Ponto. E dos ministérios. Ponto. Continua. Esses órgãos não têm personalidade jurídica própria. Esses órgãos não têm personalidade jurídica própria. Foi o que eu disse, né? Esse é o cerne da questão do concurso. Você saber se tem ou não tem personalidade jurídica própria. Ponto. Continuando. Aqui ocorre o exercício da competência administrativa. Aqui ocorre o exercício da competência administrativa de forma centralizada. Aqui ocorre o exercício da competência administrativa de forma centralizada. Então aqui ocorre a centralização. Veja aqui uma observação interessante. Você anotou aí o seguinte, ó. Esses órgãos, eles também estão na estrutura tanto da presidência quanto dos ministérios, né? Então, o ministério ele pode também, de repente, ele criar, né? Ele pode, a partir dele, surgir uma pessoa jurídica. Aí seria o que? A administração indireta. Então, há alguns órgãos da administração indireta, por exemplo, a autarquia, que ela está vinculada ao ministério.
E quando a gente for explorar aquele assunto se há ou não há subordinação e hierarquia, nós vamos ver que você vai ouvir falar muito nos concursos e ver algumas doutrinas falar que a autarquia ela não está sujeita a subordinação e nem a hierarquia, mas está sujeita a uma supervisão que se chama supervisão ministerial. Ou seja, essa supervisão ministerial quem faz é o ministério do qual a autarquia foi criada. Então você vai ver isso aí, repetir aí constante nessa matéria aqui da administração pública. Então agora vamos para 1.2, administração pública indireta. Administração indireta. Vamos anotar então. São entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Aí é a diferença. São entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Ponto. São as 4 pessoas jurídicas. São as 4 pessoas jurídicas. 2 pontos. Autarquia, vírgula, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista e sociedade de economia mista. Então, autarquia, empresa pública, fundação pública e sociedade de economia mista. Ponto, você continua. É parte do exercício. Da competência. É parte do exercício da competência administrativa de forma descentralizada. Então aqui ocorre que a competência descentralizada. Então é parte do exercício da competência administrativa de forma centralizada, certo? Então o que você viu aqui, ó? Aqui ocorre a centralização. E aqui a descentralização. Então, a administração indireta é fruto da descentralização. Olha aqui, uma observação. A descentralização, alguns concursos alguns anos atrás, eles exploravam só aqui. A descentralização como sinônimo de administração indireta. Na verdade, a administração indireta é só uma forma de descentralização. Né? Por quê? Porque existe também, nós vamos estudar depois, a delegação. Na delegação ocorre também os serviços públicos realizados por particulares. No caso das autorizações, permissões, concessões. Aqui também é forma de descentralização, de forma que a administração indireta é uma forma de descentralização, mas também existem outras formas de descentralização. Depois nós vamos escrever um pouquinho sobre centralização e descentralização. Tá ok? Então vamos continuando. Agora você vai escrever um bocado. Número 2 aí no seu caderno. Centralização. Centralização e descentralização. Centralização
e descentralização. Então vamos anotar aí a centralização e a descentralização. A centralização ocorre quando a administração exerce suas atividades. A centralização ocorre quando a administração exerce suas atividades por meio dos órgãos e agentes integrantes da administração direta. Atividades por meio dos órgãos e agentes integrantes da administração direta. Ponto, continua na mesma linha. A personalidade jurídica é do próprio Estado, em sentido amplo. Então, a personalidade jurídica é do próprio Estado. Ponto, na outra linha aí agora, vamos falar sobre a descentralização. A descentralização se dá quando a administração presta a sua tarefa por meio de outras pessoas jurídicas. Presta a sua tarefa por meio de outras pessoas jurídicas. Ponto. Continuando. A descentralização é um fenômeno que ultrapassa a administração indireta. A descentralização é um fenômeno que ultrapassa a administração indireta. Vírgula, pois abrange outras pessoas, jurídicas que não estão dentro de sua estrutura. Certo? Então veja bem, justamente nessa parte final que eu ditei para vocês é que vai ocorrer a questão de pessoas de direito privado, né, por meio de contrato administrativo ou um ato administrativo, realizar um serviço que é de interesse do Estado. Ok? Então aí também ocorre a descentralização. Certo? Então nós chegamos aí vamos para o nosso primeiro intervalo e voltaremos após o intervalo, continuando aqui ainda na aula 1, né, e vamos falar um pouquinho no ponto 3, nós vamos voltar no ponto 3, vamos falar sobre outorga e delegação. Outorga e delegação, que eu vou falar para vocês no próximo ponto, não vou estudar elas especificamente, mas apenas localizar a outorga e a delegação no caso aqui na estrutura da administração pública. Então, vamos para o nosso intervalo, nós em breve voltaremos aí
dando sequência à nossa aula.